Sobreviventes contam detalhes do ataque à Universidade do Quênia. Estudantes falam da demora na ação do governo e do discurso dos terroristas. Em posse de novo ministro, o presidente Dilma Rousseff fala de corte de gastos, mas nega tirar recursos da educação. Moradores do Morro do Alemão relatam a ação da polícia que resultou em 4 mortes. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Testemunhas contaram como foram as horas de horror durante o massacre cometido por extremistas em uma universidade do Quênia na semana passada. A população de Garissa tenta entender as causas do ataque que tirou a vida de 148 estudantes. No segundo dia de luto nacional pelas 148 vítimas do ataque à Universidade Garissa, no Quênia, moradores e sobreviventes falaram sobre o massacre reivindicado pelos islamitas somalis Shabab. Estudantes contaram que mulheres foram poupadas, mas que os agressores alertaram para que não retornassem à universidade e disseram que, se quisessem mesmo aprender, deveriam se converter ao islamismo. Os Shabab nos disseram que o Corão não permite que eles matem mulheres, e então começaram a atirar contra os homens. Nós vimos tudo o que estava acontecendo e ficamos muito chocadas. Eu, por exemplo, nunca tinha visto ninguém sendo morto, mas dessa vez eu vi. Os homens foram mortos de uma forma muito cruel. 5 pessoas relacionadas ao massacre foram detidas, mas muitas perguntas ainda estão sem resposta. Como essas pessoas chegaram aqui? Como é que eles foram parar na universidade? Estas são as perguntas que devemos fazer. Se poderia ter sido evitado, acredito que isso não poderia ter acontecido em Garissa. Desde o ataque, muitas são as críticas contra as forças de segurança do Quênia, que teriam demorado 7 horas para conter os Shabab. O governo também é acusado de não ter levado recentes alertas a sério. Autoridades locais e professores teriam denunciado há meses a insegurança insustentável no norte e leste do país. Para analistas políticos, a situação se deve à exclusão histórica das populações somalis e principalmente as muçulmanas. E nessa segunda-feira, durante a oração Regina Coeli, o Papa Francisco pediu ajuda à comunidade internacional para proteger os cristãos perseguidos. O Papa Francisco, mais uma vez, denunciou a perseguição aos cristãos em termos fortes. Dessa vez, as suas palavras vieram durante a segunda-feira de Páscoa, na oração Regina Coeli. O que deve continuar como parte de tudo é a jornada espiritual de oração, intensa oração. A participação concreta e tangível ajuda na defesa e proteção dos nossos irmãos e irmãs que são perseguidos, exilados, mortos, decapitados, pela única razão de serem cristãos. Em declarações à comunidade católica Shalom, o Papa disse que é inaceitável que os cristãos percam suas vidas simplesmente por causa de sua fé. Eles são nossos mártires de hoje, e são muitos. Somos capazes de dizer que eles são mais numerosos do que nos primeiros séculos. O Papa exortou a comunidade internacional a não olhar para outra direção ou ser silenciosa e inativa, enquanto os cristãos continuam ameaçados em todo o mundo. A Câmara dos Deputados deve iniciar hoje a votação do projeto de lei da terceirização do mercado de trabalho. Ele vem sendo discutido desde 2011 e prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade e serviço, diferente do que acontece hoje, em que a terceirização é permitida apenas para atividades, por exemplo, de faxina, segurança e manutenção de computadores. O projeto vem causando polêmica. Representantes dos trabalhadores acreditam que a lei pode provocar precarização no mercado e demissões de funcionários já contratados. Já os empresários defendem que a legislação vai promover uma maior formalização e mais empregos. Se aprovado, o projeto será encaminhado para votação no Senado.
E por causa dessa votação, centrais sindicais fazem protestos em pelo menos 6 capitais brasileiras. Entre elas, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a União Nacional dos Estudantes estão entre as entidades sociais que participam do protesto em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é contra o projeto de terceirização. E tomou posse o novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele entra no lugar de Cid Gomes, que pediu demissão depois de se desentender com deputados e senadores. O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o Fundo Social do Pré-Sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte, ela está já em atividade. E mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que, à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir. O que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior para os jovens e as jovens do nosso país. Ainda durante o discurso em que deu posse ao novo ministro da Educação, a presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico apoiado em 4 eixos: a construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação, a mudança do modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas, com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação. Daqui a pouco cai o número de acidentes durante a Semana Santa. Hoje o tempo em São Paulo amanheceu nublado e permanece assim o dia todo, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A máxima na capital fica nos 23 graus. Em João Pessoa, o dia amanheceu nublado, mas o sol aparece durante a tarde, podendo chover em algumas áreas isoladas. A máxima na capital não passa dos 31 graus. Daqui a pouco, à 13h, Leandro Bolles e Elias Aredes vão debater quem deve ser o novo treinador do São Paulo. Não perca isso e muito mais logo após o Século News. Sua trajetória de sucesso começa com um primeiro passo. Faculdade à distância no Claretiano Centro Universitário. Diversos cursos de graduação e pós-graduação. A faculdade à distância encurta caminhos, tempo e dinheiro. Prepare-se para o mercado com novos métodos de aprendizagem. Venha para a melhor faculdade à distância do Brasil, o Claretiano Centro Universitário. Informe-se sobre o polo mais próximo de você. Vestibular 2015 no Claretiano. Inscreva-se claretiano.edu.br. Você sabe como fazer sua doação online? Acesse asj.org.br. Selecione a opção Sócios. Escolha como fazer sua doação, boleto ou débito automático. Assim você estará ajudando muito esta obra de evangelização.
Dando continuidade ao projeto, o livro Yucat Update Confissão apresenta um projeto de preparação para a confissão, fundamentado na catequese da Igreja Católica. Este livro tem a intenção de levar o leitor a compreender a importância do sacramento da reconciliação, que reconcilia o filho pecador com o Pai misericordioso. Adquira e prepare-se para começar de novo. Acesse o nosso site ou ligue 19 3871 9600. Quando ela chega, minha alma se alegra. Eu sinto que vou aprender as coisas da vida, as coisas de Deus, pra iluminar meu viver. Brasil cristão é sabedoria, presente de imenso valor. Brasil cristão é meu alimento de fé, esperança e amor. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que a produção da indústria caiu em 6 de 14 regiões pesquisadas. O Rio de Janeiro teve a maior queda, 7,1%. Outras regiões que também apresentaram baixa foram a Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo. Considerando todas as regiões, a indústria recuou 0,9%. Já em comparação a fevereiro do ano passado, ela caiu 9,1%. Essa é a 12ª baixa seguida e a mais forte desde julho de 2009. A produção de veículos foi um dos fatores que influenciou tal queda, cerca de 30%. O número de acidentes nas rodovias federais diminuiu durante a Semana Santa em relação ao ano passado. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Os dados parciais divulgados pela Polícia Rodoviária Federal apontam que este ano foram 21 acidentes por milhão de veículos, uma redução em relação aos 34 casos por milhão de veículos registrados em 2014. Até agora, houve 14 feridos nas estradas brasileiras, outra diminuição em comparação com os 22 registros de 2014. Apenas uma morte foi registrada nas estradas durante o feriado de Páscoa, mesmo número do ano passado. Durante os primeiros 4 dias de operação, a Polícia Rodoviária fiscalizou 139 mil veículos e 151 mil pessoas. Mais de 49 mil testes de bafômetro foram realizados e 1.062 motoristas embriagados foram impedidos de prosseguir. A Operação Semana Santa 2015 começou na última quinta-feira. No fim dessa semana vai ser realizada no Panamá a Cúpula das Américas. E um dos destaques do encontro vai ser a aproximação entre Cuba e Estados Unidos. A cidade do Panamá vai receber a partir da próxima sexta-feira chefes de Estado de vários países para a Cúpula das Américas. Os presidentes dos Estados Unidos, Uruguai, Chile e Costa Rica vão se reunir durante o encontro. A informação foi confirmada pelo vice-presidente uruguaio Raul Sendic. O encontro foi a pedido do presidente americano Barack Obama e nele vão estar presentes Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet e Luiz Guillermo Solís. Sendic não deu detalhes sobre o conteúdo da conversa. Outro encontro que promete ser um dos grandes destaques na cúpula é entre Obama e o presidente cubano Raul Castro. Se ocorrer, será a primeira reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e Cuba em 50 anos. Os dois chefes de Estado terão muito o que conversar. Cuba afirmou nesta segunda-feira que considera incompletas e insuficientes as medidas recentemente tomadas pelo presidente Obama para flexibilizar o embargo econômico sobre a ilha. A campanha para a eleição geral na Grã-Bretanha começou com pesquisas que sugerem um empate entre os dois principais partidos. Como muitos rituais no Reino Unido, tudo começa com tradições centenárias. By the Queen. Pela rainha, a proclamação para declarar a chamada para um novo parlamento. A Grã-Bretanha vai às urnas em 7 de maio para a eleição geral. De acordo com pesquisas, nem o Partido Conservador nem o Trabalhista devem conquistar a maioria na Câmara dos Comuns. Esta situação aumenta a perspectiva de um governo de coalizão ou de minoria. O primeiro-ministro David Cameron luta para permanecer no cargo, com foco na recuperação econômica do Reino Unido. O próximo primeiro-ministro a entrar por aquela porta será eu ou Miliband. Você pode escolher entre uma economia em crescimento, que cria postos de trabalho, ou você pode optar pelo caos econômico de Miliband. O líder trabalhista Ed Miliband tem que superar grandes obstáculos para convencer os eleitores de que pode fazer um bom trabalho.
O político concentra o discurso no fracasso do programa de austeridade do governo, no aumento da desigualdade de renda e no crescimento dos contratos de trabalho com menos segurança social. É uma escolha entre aqueles que pensam que isso é melhor para os britânicos e os que pensam que pode ser ainda melhor. Apesar da recuperação econômica na Grã-Bretanha, a média salarial caiu e o número de refeições servidas por bancos de alimentos está 15 vezes maior desde que Cameron chegou ao poder há 5 anos. Se perguntarmos às pessoas sobre o comportamento da economia e da macroeconomia, as pessoas são positivas. Mas se perguntar como você se sente, apenas 14% dizem que o crescimento da economia tem beneficiado elas e suas famílias. Say that they feel that the increase in the national GDP is benefiting them and their families. Com uma eleição tão apertada, os partidos menores na Grã-Bretanha devem desempenhar um papel mais importante. Os independentes, os democratas liberais e o Partido Nacionalista Escocês poderiam tanto apoiar uma minoria conservadora ou um governo trabalhista. Vamos falar de economia doméstica agora? No quadro Minuto Econômico de hoje, você vai ver como priorizar os gastos mensais da sua família. Olá! Hoje falaremos sobre os gastos de consumo das famílias, no caso do Brasil. O que acontece? A conjuntura macroeconômica deste ano, ela tem uma série de impactantes, ou seja, a inflação em alta, o dólar em alta, consequentemente aumentando a inflação, o real desvalorizado, a taxa de juros elevadas, no caso da Selic, o imposto, vários impostos também se elevando. Consequentemente, isso faz com que você tenha uma retração do consumo. Ou seja, o que as pessoas deverão fazer? Deverão pesquisar ao máximo, priorizar o seu consumo, fazer uma planilha, pode ser manualmente mesmo, anotando nessa planilha financeira todos os gastos, não somente os gastos de maior valor agregado, mas os gastos menores, ida ao supermercado, ida ao varejão, a ida à padaria, anotá-los, porque você consegue ter uma visualização maior, você deve priorizar o consumo. Uma regra básica é que de cada R$10 você deveria consumir 5, investir 3 e poupar 2. Na conjuntura econômica, macroeconômica atual, isso é um pouco difícil. Se você conseguir gastar 8 e esses 2 investir ou poupar, você já estará no ganho. Esse ano, particularmente, há necessidade de ter uma visão mais detalhada, uma visão mais global do consumo, para você não tornar-se inadimplente. Muito obrigado e até semana que vem. Hora de falar de esporte, de chamar a participação de Beto Quinalha aqui no Século News. Boa tarde, Beto. O que vem aí no programa de hoje? Muito boa tarde para você também, Renata. Boa tarde, amigo Coutinho, da Rede Século XXI, sempre ligadinho em todas as notícias do Século News. Daqui a pouquinho estarei aqui com Elias Aredes, também o Leandro Bolles, a partir da 1 da tarde. Hoje é terça-feira, né? Dia 7 de abril, hoje é dia do Fera da Rodada, também de quem deu canelada. Vamos falar dos preparativos, né? O Corinthians tem agora um descanso depois de uma maratona, o Palmeiras também já classificado. Vamos falar da repercussão ainda do clássico no Rio de Janeiro, né? Flamengo feliz da vida, Fluminense depois da derrota precisa vencer para se classificar. E a notícia que surgiu ontem, né? Ontem à tarde, logo depois do nosso programa, Muricy Ramalho não é mais o treinador do São Paulo. A gente observa aí algumas imagens do Muricy frente ao São Paulo. Ele tem toda uma história, não só como treinador, mas como jogador, tem uma identificação muito grande. O time não ia bem e também a saúde do Muricy não está bem. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. Então, resolveu, em comum acordo com a diretoria, sair. Agora, resta saber quem chegará ao comando do São Paulo, mas isso tudo a gente vai discutir daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde. Renata, parabéns para você. Hoje é dia do jornalista e também a toda a equipe de jornalistas aqui da Rede Século XXI. Até já. Até já. Obrigada, Beto. Parabéns para você também por esse dia, viu? E a seguir no Século News, o medo dos moradores no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a previsão para a capital de Santa Catarina é de céu totalmente encoberto, com chuvas em algumas regiões, sem aberturas de sol. A máxima em Florianópolis fica nos 24 graus. Em Salvador, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol, com pequena chance de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura máxima na capital de 35 graus.
Deus quer que sejamos fiéis. E a decisão é de cada um de nós. Será que estamos afastados de nosso Deus? Curta a página facebook.com/Padre Eduardo. Prepare-se para o concurso do INSS. Mais de 4.000 vagas entre os níveis médio e superior. Não perca tempo. Acesse nosso site e tenha mais chances de conquistar sua vaga. rs21.com.br/concursos. Livro Católico Sereno e Forte. Estar convicto da nossa própria fé e respeitar a do outro é um grande desafio nos dias atuais. Para refletirmos sobre isso, Padre Zezinho nos propõe uma leitura que reúne diversos temas. Esta obra permite nos ajudar a refletir sobre os desafios que enfrentamos, nos ensinando a defender a nossa fé de forma autêntica, tornando-nos católicos mais serenos e, ao mesmo tempo, mais fortes pela graça de Deus. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou no nosso site www.rs21.com.br. Programa Louvemos o Senhor. Apresentação Padre Aguinaldo. Pregação Missão a Poder de Deus. Animação Ministério Excelsis. Agende sua caravana e venha rezar conosco. Neste domingo, a partir das 9 da manhã. Aqui na Rede Século XXI. Moradores do conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, dizem que vivem um clima de terror. Em menos de uma semana, 4 pessoas foram mortas, incluindo um menino de 10 anos. 1º de abril, Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Um homem acaba de ser morto durante um conflito com policiais. Os moradores entram em pânico. Alguns discutem com os PMs. Aconteceu um problema aqui, uma fatalidade. Legal. Mas outra a gente sabe que aconteceu. O rapaz estava aí há pouco, ele estava vivo, eles não deixaram socorrer o cara. Para dispersar a multidão, a polícia usa bombas de gás. Na rua também estavam crianças. Observe agora que este PM anda com a arma em punho e aponta para alguém. Um homem acaba preso. Agora veja o que diz este outro policial em conversa com um morador. Se o morador não quer guerra, tem que denunciar. Se o morador não tomar um partido de um lado ou de outro, vai continuar isso aqui acontecendo todo dia. Eu não quero morrer. Se eu não morrer, eu tenho que atirar e tenho que matar quem é que está armado, certo? Quem é que está vendendo droga aqui. O rapaz morto é suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Na troca de tiros, uma mulher foi atingida por uma bala perdida. A filha dela teve ferimentos. Um dia depois, mais um caso de violência. O menino Eduardo brincava com o celular na porta de casa quando foi baleado. A família da criança acusa os policiais militares que faziam uma operação na comunidade de terem disparado o tiro que matou o menino. Outras 2 pessoas também perderam a vida no conjunto de favelas do Alemão nos últimos dias. Para os moradores, a sensação é de estar em meio a uma guerra. O medo, o pavor aqui é constante. Todos os dias nós temos aqui tiroteio aqui porque nós vivemos num local de cão e gato, né? E você tá ali no meio. Você pode ser alvejado a qualquer momento, do nada. Infelizmente, essa é a nossa realidade que nós vivemos aqui desde quando apareceu essa suposta pacificação, né? Que na verdade não existe. Quem mora aqui dentro sabe que não existe. Zaqueu é um dos 70.000 moradores do complexo que começou a integrar o programa de pacificação de favelas em 2010. Mesmo com mais policiamento, ele não se sente seguro. Ao ver as imagens que circulam na internet da ação policial na favela, ele faz uma crítica. Praticamente olha de forma intimidatória pro rapaz, porque o rapaz está filmando ele, né? É nessa hora que ele solta a granada. Ele solta a granada, você vê que não tinha tumulto. O tumulto foi generalizado por causa do gás lacrimogêneo que ele soltou, tá vendo? E eu não sei de onde vem essas balas. Eu não sei de onde vem, mas acontece. Isso acontece por quê? Porque o Estado está aqui.
Se o Estado não tivesse, não haveria esse confronto. Tem que haver um trabalho de ressocialização dessas pessoas. Tem que haver um trabalho de conscientização das pessoas. O Estado não pode chegar aqui e reprimir de forma violenta. Ele tem que ganhar as pessoas, ganhar as confianças das pessoas. É a mesma opinião de muitos outros moradores da região. Na sexta-feira passada, a polícia reprimiu com bombas de gás e spray de pimenta uma manifestação pela morte do menino Eduardo. Quem já sofre com o medo imposto por traficantes, enfrentar a repressão de quem deveria estar ali para proteger é motivo de mais revolta e tensão. O governador Luiz Fernando Pezão disse que vai construir novas unidades de polícia pacificadora no Alemão em caráter de emergência. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou que os excessos da polícia vão ser apurados e os responsáveis pelas mortes vão ser punidos. Passa bem o único sobrevivente do acidente que tirou a vida de 2 espanhóis nas montanhas do Atlas, em Marrocos. Juan Bolívar, único espeleólogo espanhol que sobreviveu embaixo de um barranco do maciço de Atlas, foi hospitalizado neste domingo em Ouarzazate, sul do Marrocos. O profissional de 27 anos que estuda cavernas e cavidades no solo foi levado em um comboio escoltado por carros de polícia. Bolívar é o único que se salvou do acidente que tirou a vida de outros 2 expedicionários presos por pelo menos 3 dias sob um barranco de difícil acesso e a mais de 400 metros de profundidade na localidade de Tarmeste. Segundo uma equipe de reportagem que conversou com grupos de resgate marroquinos, uma das hipóteses do acidente seria que um dos montanhistas escorregou em uma placa de gelo, arrastando os outros 2. Uma instituição ligada à Igreja Católica começou um projeto para combater o que eles chamam de pobreza do século XXI, dar casa e acompanhamento psicológico para pais divorciados. Quase 1000 anos atrás, a Ordem de Malta foi criada para ajudar e defender os peregrinos que viajam para a Terra Santa. Hoje, eles promovem o trabalho humanitário em todo o mundo. O lema deles é proteger a fé e servir aos pobres. E dizem que a ideia de pobreza mudou, especialmente na Europa de hoje. A Ordem de Malta vai ao encontro dos pobres, onde é óbvio que é na rua, mas também para a pobreza das famílias. Nos últimos tempos, temos notado que há 2 situações de emergência que têm crescido e estão, paradoxalmente, mal compreendidas. Ele diz que os pais idosos e separados nas grandes cidades ocidentais frequentemente empobreceram. Alguns são abandonados e outros vivem em extrema pobreza. Isso resulta em viver à margem da sociedade. Os problemas para os pais separados são cada vez piores por causa da crise econômica. Quando um juiz ordena um pai distante a dar à sua esposa dinheiro para manter seu filho, ele o deixa com nada ou quase nada. Eles muitas vezes acabam dormindo sob pórticos ou em carros. Diante do problema, a Ordem está agora trabalhando em uma nova iniciativa: encontrar edifícios onde os pais separados possam levar seus filhos durante o tempo permitido por um juiz. Olhamos para a possibilidade de abrigos para passar os fins de semana ou alguns dias. A ideia surgiu de que tínhamos que investir em casas onde os sem-teto pudessem dormir e viver. O filho vai perguntar: pai, eu posso ir para sua casa? E como ele vai responder? Vou levá-lo para o carro? Vou levá-lo ao cinema, mesmo quando você não tem sequer dinheiro para comer? Onde é que ele vai levá-lo? Cada casa será dividida em apartamentos, um para cada pai com seus filhos. Eles estarão sempre sob a supervisão de um psicólogo. É assim que a Ordem de Malta visa responder à nova pobreza do século XXI. Apenas em Roma, eles já ajudaram 3.000 pessoas em situação de pobreza em 2013. Por hoje é só. O Século News volta amanhã a partir do 12h30. Ótima tarde para você.